Dizem que o Titanic foi vencido por um iceberg, que tudo o que aconteceu naquela noite foi consequência do orgulho humano e da força da natureza. Mas e se eu te dissesse que essa versão da história é apenas a mais segura, a mais aceitável? E se o que realmente afundou aquele navio não veio de cima, mas das profundezas? Existem relatos não oficiais, fragmentos de diários, testemunhos esquecidos, documentos selados e uma carta encontrada décadas depois, escrita por um homem que jurava ter sobrevivido àquela noite, não do naufrágio, mas do que veio depois. O que você está prestes a descobrir vai muito além do que os livros de história nos contaram. Uma verdade que permaneceu submersa por mais de um século, guardada nas mesmas águas geladas que testemunharam aquela fatídica noite de abril. Se você está pronto para mergulhar neste mistério, continue assistindo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe desta história extraordinária que está prestes a ser revelada. Se você chegou até aqui, é porque conseguiu sobreviver à verdade que nunca deveria ter sido contada. Mas cuidado, agora eles sabem que você viu. Para continuar recebendo histórias que o mundo tentou esconder, deixe seu like. Isso ajuda este canal a permanecer visível, mesmo quando certas forças tentam nos silenciar. E se ainda não for inscrito, junte-se a nós. Ative o sino para não perder nenhum dos próximos relatos, porque nas próximas semanas, outras portas vão se abrir. Até lá, durma com a luz acesa, só por precaução. Faz mais de 8 décadas desde aquela noite maldita. E ainda assim, todas as madrugadas, às 2h17, meu corpo acorda encharcado de suor frio. O cheiro de sal, ferrugem e carne queimada invade minhas narinas como se estivesse de volta ao convés. Muitos dizem que sou apenas um velho traumatizado, alguém que não superou a tragédia. Mas o que vivi naquela noite vai além de naufrágio, além do frio glacial ou da dor da perda. O que vi, o que ouvi, aquilo jamais foi relatado nos jornais, nem mencionado nas investigações oficiais. Eles não saberiam como explicar. Eu mesmo levei quase uma vida inteira para encontrar palavras que dessem forma ao terror que enfrentamos ali. E mesmo agora, enquanto escrevo esta carta, que só deverá ser aberta após minha morte, sinto o peso da escuridão esgueirando-se pelas frestas das janelas, porque a verdade é que o Titanic nunca afundou sozinho. Algo afundou com ele. Algo antigo, faminto e preso sob aquelas águas havia muito mais tempo do que qualquer civilização ousa lembrar. Eu embarquei como um simples garçom de terceira classe. Não era meu sonho cruzar o Atlântico, mas a promessa de um emprego novo na América era tentadora demais para recusar. Eu não tinha ninguém. Meus pais haviam morrido em um incêndio suspeito em Cardiff, e tudo o que eu carregava cabia em uma maleta de couro barata. Quando entrei no navio, lembro de ser tomado por uma estranha inquietação. As escadas centrais eram grandiosas, é claro, como dizem, mas o que me marcou foi o som. Um leve eco, quase imperceptível, que vinha debaixo da estrutura metálica, como um cântico abafado. Alguns diziam que era o som da água batendo nas paredes do casco, mas não era isso. Era rítmico, quase tribal, como se dezenas de vozes guturais murmurassem palavras em uma língua esquecida. Eu tentava ignorar, mas todas as noites, quando me deitava no beliche do fundo, sentia o som vibrar dentro do meu crânio, como se algo lá embaixo me chamasse. A primeira noite em alto mar foi a pior. O navio estava em festa, champanhes estourando nos salões da primeira classe, música ao vivo nos corredores, danças, risadas. Mas eu não conseguia dormir. Sonhei com água escura, como tinta, jorrando de frestas invisíveis. Havia olhos nela, olhos que me olhavam de volta. Quando acordei, estava em pé na cabine, de frente para o espelho, com as mãos sangrando, como se tivesse batido nelas por horas. Pensei em ir à enfermaria, mas ouvi o cântico novamente, mais forte dessa vez. Saí para o corredor e segui o som, quase em transe. Ele me levou até uma escotilha interditada no porão de cargas.
Lá havia um cheiro de carne apodrecida e óleo queimado e marcas de garras profundas na porta de ferro. Eu juro por tudo que é sagrado. Aquelas marcas não estavam lá antes da partida. E não era um animal preso. Não havia som de respiração, nem movimentação. Apenas o cântico e um sussurro em minha mente. Você não devia ter vindo. Os dias seguintes foram um borrão de medo disfarçado de normalidade. Atendia os passageiros com um sorriso automático, mas minha mente estava aprisionada naquele som. Encontrei outros tripulantes que também pareciam diferentes. Olhares vazios, movimentos repetitivos demais, como bonecos de corda. Um deles, Thomas, me puxou pelo braço um dia e disse em voz baixa: "Eles trouxeram algo do fundo. Não sabem o que fizeram. A escotilha deve permanecer selada, ou todos nós iremos para baixo com ele." Tentei pedir mais explicações, mas naquela mesma noite, Thomas se jogou do convés superior. Sem motivo aparente. Sem deixar bilhete. As autoridades disseram que era estresse, mas eu vi o corpo dele boiando ao lado do navio por horas e vi algo subir da água e puxá-lo de volta para as profundezas. Algo com mãos. Ou o que pareciam ser mãos. No quarto dia, o som aumentou. Todos ouviram. E todos fingiram que não ouviram. Era como um apito de baleia misturado com lamentos humanos. Um som que deixava o ar mais denso, mais difícil de respirar. As crianças começaram a chorar sem motivo. Passageiros de primeira classe relataram ver figuras nos espelhos. E um deles, um senhor escocês muito educado, arrancou os próprios olhos com uma colher de prata dizendo: "Eles estão nas imagens. Eles veem através dos reflexos." Nesse ponto entendi. O Titanic não era só um navio, era um portal. Não fui o único a perceber. Encontrei uma velha cigana que viajava escondida entre os mantimentos. Ela me disse que as coordenadas da rota passavam por um ponto amaldiçoado, conhecido pelos antigos como o Abismo de Morwen, um lugar onde os mortos falam e os vivos enlouquecem. Ela me deu uma medalha de ferro negro e sussurrou: "Use isso quando o frio vier de dentro da alma." O quinto dia começou com um silêncio que me acordou antes mesmo do sol nascer. Não era o silêncio comum da madrugada, mas um tipo de ausência. Como se o som tivesse sido arrancado do mundo. Nenhum motor, nenhum passo, nenhum chiado das engrenagens ou das tábuas rangendo. Até mesmo o mar parecia paralisado. Olhei pela escotilha do refeitório e percebi que a água estava negra como petróleo, imóvel, lisa, sem vento. O céu também não estava certo. Nenhuma estrela, nenhuma nuvem. Apenas uma imensa escuridão acima e abaixo. Por um instante, senti como se o navio estivesse suspenso no nada. Um vazio insondável. Como se estivéssemos cruzando não o Atlântico, mas outro plano. Meus dedos tremiam, mas minha mente estava estranhamente calma, como se anestesiada. Talvez fosse o efeito da presença constante. Algo que não podíamos ver, mas que pairava ali desde o início. Naquela manhã, os passageiros começaram a desaparecer. Primeiro, uma mulher da terceira classe. Depois, uma camareira. Em seguida, um garoto loiro de olhos azuis que brincava com um peão no convés. Os registros diziam que estavam doentes ou haviam sido realocados. Mas as camas permaneciam feitas, as malas intactas. Era como se tivessem evaporado. Havia um boato entre os tripulantes de que os que sumiam tinham ido ver a carga. Mas não existia nenhuma carga registrada nos manifestos oficiais além de suprimentos, malas e carvão. E mesmo assim, o porão havia sido trancado com correntes extras nos últimos 2 dias, sob ordens diretas do capitão. Um marinheiro bêbado me contou, sussurrando, que viu oficiais jogando um caixote ao mar na calada da noite, envolto em correntes e coberto por símbolos esculpidos em metal negro. Disse que antes de cair na água, ouviu-se um choro, de dentro da caixa. Mas ele nunca mais foi visto depois de contar isso. Nem mesmo seu uniforme foi encontrado. A essa altura, até os passageiros mais ricos pareciam inquietos. A comida havia mudado de sabor.
Os pratos vinham mornos, sem gosto, como se já estivessem mortos antes de serem cozidos. Uma senhora idosa se recusou a comer, alegando que o peixe servido estava olhando para ela, mesmo já sem olhos. Ela dizia que sentia os ossos se movendo embaixo da carne, como se algo ainda estivesse vivo. Fui designado para servi-la naquela noite e juro pelos céus. Ao colocar o prato diante dela, vi a carne tremer. Não era calor, era um espasmo. E quando encostei meu dedo na borda, senti frio. Um frio que me subiu até o ombro e por um momento não senti mais minha mão. Pedi para ser trocado de função, mas meu superior me fitou por tempo demais antes de responder, como se estivesse escutando algo por trás de mim. Ele disse: "Já está tarde demais para mudar de rota, garoto. Você devia se preocupar em manter a mente intacta." Naquela noite, sonhei com uma porta. Uma imensa porta de ferro cravada no fundo do oceano, coberta por correntes e inscrições em uma língua que eu não conhecia. Mas eu a entendia. Algo dentro de mim reconhecia os símbolos. Uma voz, que não era minha, sussurrava: "A passagem se abrirá no 7º dia. Prepare-se para a troca." Quando acordei, havia água nos meus sapatos, mas minha cabine estava seca. Cheguei a pensar que estava enlouquecendo. Porém, ao sair para o corredor, vi uma fileira de pegadas molhadas, começando na minha porta e indo até o fim do corredor, onde terminavam abruptamente, sem direção, como se algo tivesse saído dali, ou me observado. E pela primeira vez, senti que o navio não era apenas um meio de transporte. Era um ritual, um navio-sacrifício, uma oferenda flutuante. Comecei a procurar por registros antigos do navio e encontrei, escondido atrás de um painel de madeira, na sala de funcionários, um diário antigo. Não era de nenhum tripulante registrado. As folhas estavam úmidas, cobertas por limo, mas consegui ler alguns trechos. Falava de outro navio, com nome riscado, datado de 1846, que teria seguido a mesma rota e desaparecido sem deixar vestígios. Os registros falavam de cânticos, de sumiços e de uma figura chamada Aquele que Habita as Águas Sem Nome. Dizia que uma entidade antiga acordava de tempos em tempos para cobrar seu tributo, e que a rota do Titanic coincidia com o último ponto de manifestação. O diário terminava com uma frase: "O navio não é o fim, é o convite." Depois disso, não consegui mais olhar o oceano da mesma forma. Cada onda, cada reflexo da água parecia esconder olhos, formas, bocas famintas. E eu sentia que logo chegaríamos. O 6º dia não amanheceu. Digo isso com toda a precisão possível. O sol simplesmente não apareceu. Não houve alvorada, nem luz alaranjada no horizonte, nem mesmo uma aurora pálida filtrando pelas frestas da cortina. Quando me levantei e fui até o convés, a impressão era de que o tempo havia parado. As estrelas haviam desaparecido por completo, e o céu parecia um teto baixo e denso, como se estivéssemos navegando sob um mar invertido. Os outros tripulantes tentavam manter a rotina, mas ninguém ousava comentar em voz alta o que todos sentíamos. O tempo havia deixado de seguir seu curso. Alguns diziam que já era o 7º dia e que o relógio do navio, propositalmente, havia sido atrasado para nos manter ignorantes. Comecei a contar as batidas do coração como uma forma de marcar o tempo, mas em certo momento, parei, porque percebi que havia algo errado com o som dele também. Não batia sozinho, pulsava em eco, como se outro coração estivesse batendo do lado de fora. Um que não era humano. Naquela noite, o salão principal foi esvaziado, as cadeiras empilhadas, os lustres apagados. Os passageiros foram chamados individualmente, e eu, como funcionário, fui instruído a preparar uma mesa longa no refeitório da 3ª classe. Achei estranho, mas não questionei. A mesa foi coberta com um pano escuro, e sobre ela, ao invés de talheres, colocaram objetos que jamais vi em um navio. Havia taças cheias de um líquido viscoso e preto como tinta,
estatuetas esculpidas em ossos, velas com pavios duplos e, ao centro, um símbolo gravado diretamente sobre a madeira. Um círculo com 3 pontos voltados para baixo. Fui proibido de olhar diretamente para o centro da mesa, mas em dado momento, não resisti. E então, eu vi. Não sei o que era. Não havia forma definida. Era como se meus olhos vissem algo que minha mente não estava preparada para traduzir. Um redemoinho de carne, sombra e memória. Vi rostos ali. Alguns que conhecia, outros que nunca vi. Todos gritando sem som. E nesse momento, comecei a sangrar pelo nariz. Caí de joelhos. Um oficial me arrastou para fora e disse: "Você não faz parte da lista. Ainda." Depois disso, comecei a suspeitar que os desaparecidos haviam sido convidados para esse jantar. E aceitado. Com os corredores cada vez mais desertos, comecei a explorar regiões do navio que antes eram restritas. A seção inferior do porão estava completamente submersa, mas o estranho é que a água não se movia. Era como um espelho de obsidiana. Quando projetei a lanterna sobre ela, não vi meu reflexo, mas o de outra coisa. Algo com minha forma. Mas olhos ocos e pele rachada, como se fosse feito de barro ressecado. Ele sorriu. E depois me imitou. Cada movimento, cada respiração. Como se soubesse que eu estava ali. Dei 2 passos para trás e ele permaneceu imóvel. Só então percebi que ele não estava me imitando. Ele estava esperando. Era eu quem estava se movendo dentro do tempo. Ele, do lado de fora. Ele já tinha passado por aquilo tudo. Já havia cruzado. E esperava apenas que eu fizesse o mesmo. Saí correndo, tropeçando. E por um segundo ouvi passos me seguindo. Mesmo quando parei. Como se o eco tivesse vontade própria. Voltei à minha cabine e travei a porta com tudo que pude encontrar. A luz piscava e a lâmpada parecia formar palavras quando oscilava. Como se fosse um código. Pensei em escrever tudo em um diário, mas toda vez que tentava, as palavras mudavam. Ajuda virava abram. Fuja virava entregue-se. Comecei a ouvir batidas do lado de fora. 3 toques, sempre no mesmo ritmo. Como uma chamada. Mas ninguém respondia quando eu perguntava. Às vezes, ouvia minha própria voz, do outro lado, me chamando, implorando, sussurrando que era a hora. E foi aí que percebi. Havia uma rachadura na parede da minha cabine. Uma rachadura muito fina, quase invisível. De lá, escorria um líquido espesso e preto, como o das taças no refeitório. Tentei tampar, cobrir, selar com roupas, madeira, cera. Nada funcionava. E uma noite, acordei com o som de algo. Respirando por ali. Não atrás da parede, mas dentro. Comecei a perder a noção do que era real. Passei a escrever em papéis que depois não reconhecia. Minhas mãos tremiam o tempo todo. Eu ouvia orações em línguas que não entendia vindas do sistema de tubulação. Vi tripulantes conversando com pessoas que já haviam desaparecido. Uma das cozinheiras ficou horas parada, olhando fixamente para a porta de emergência que dava para o mar, dizendo que eles já estavam do lado de fora, nadando, esperando o sino tocar. Quando tentei alertar os superiores, fui trancado dentro da despensa por horas, no escuro. E ali eu vi algo que jamais vou esquecer. Um olho, solitário, flutuando no ar. Um olho do tamanho de um prato, com pupila vertical, que me observava como se pesasse minha alma. Ele não piscava, não sumia. Ele apenas esperava. E nesse momento, entendi que o Titanic jamais foi um erro humano. Nem acidente. Era uma chave. E o oceano, uma fechadura. E a gente? Só mais um grupo de tolos tentando atravessar o que nunca deveria ser aberto. No 8º dia, ou o que restava dele, comecei a ouvir sinos. Não sinos de metal, mas algo mais grave. Sinos profundos, como o som de estruturas se partindo embaixo d'água, como o lamento de uma cidade que afunda. A embarcação inteira vibrava, como se estivesse sendo sugada para o centro da própria história.
Corredores mudavam de lugar. Portas davam em espaços que não existiam antes. A cabine do capitão estava vazia, mas havia uma carta em sua mesa escrita à mão, com uma única frase: "Todos os que olham para baixo afundam." Isso me perseguiria até o fim. As pessoas restantes, aquelas que ainda tinham forma humana, se reuniam no convés superior, olhos fixos no mar, completamente hipnotizadas. A maioria pulava. Não gritavam, apenas saltavam, como se respondessem a uma ordem silenciosa, como se estivessem voltando para casa. Eu não consegui. Não ainda. A cada minuto, o tempo se desintegrava. Meus sonhos começaram a invadir a vigília. Eu andava pelos corredores do Titanic e, de repente, me via em cidades que não reconhecia, construídas de marfim e coral, iluminadas por luas que não pertencem ao nosso céu. Rostos que eu conhecia apareciam como estátuas, derretendo lentamente sob o calor de uma estrela morta. Comecei a ver o passado e o futuro como uma única coisa. Vi navios que ainda não foram construídos, levando passageiros que ainda não nasceram, todos destinados ao mesmo destino, todos atravessando o mesmo portal. O Titanic era apenas um deles, apenas uma versão. O ritual se repetiria, a cada ciclo, em cada geração, porque os deuses submersos não esquecem, eles apenas dormem, e quando são acordados, exigem memória, sangue e reverência. Numa das madrugadas que nunca amanheceram, fui levado, ou melhor, guiado, até o coração do navio. Um compartimento que não constava em nenhum mapa. Lá dentro, um altar esculpido com símbolos tão antigos que a madeira ao redor parecia apodrecer só por estar perto deles. No centro, uma pedra negra, pulsando. Tentei fugir, mas meus pés não me obedeciam. A sensação era de que meu corpo era apenas um passageiro agora. A verdadeira consciência estava nas paredes, no teto, no metal fundido do Titanic. Eu fazia parte da estrutura. Eu era uma memória encapsulada. Alguém me tocou o ombro. Não vi quem era. Apenas ouvi: "Você vai lembrar por nós." E então fui empurrado. Mas não caí. Flutuei. Por um instante, tive a certeza de que estava fora do tempo. Vi a Terra do lado de fora. Vi outros mundos. Vi a linha do tempo como uma espiral de carne e aço. E no centro, um olho. E então acordei, na costa, sozinho, molhado, exausto e com a boca cheia de sal e areia. O Titanic nunca foi encontrado. Pelo menos, não este. Não o que eu vivi. As autoridades disseram que tudo foi um delírio pós-traumático. Disseram que eu sobrevivi a um naufrágio, que a corrente me levou e que minha mente inventou toda uma narrativa para lidar com o trauma. Mas não explicaram os papéis que estavam no meu bolso, escritos em uma língua que nem os linguistas souberam traduzir. Não explicaram o símbolo queimado na pele do meu ombro, nem o fato de que, desde que voltei, eu não envelheço, nem durmo. E às vezes, quando encosto meu ouvido na água da banheira, eu ouço passos, risos e o som de uma orquestra tocando uma valsa que termina sempre no mesmo acorde dissonante. Desde então, dediquei minha vida a encontrar outros como eu, sobreviventes, fragmentos, gente que viu o que não deveria, e encontrei alguns. Pessoas que estavam em outros navios, em outras partes do mundo, mas que descreveram o mesmo símbolo, a mesma espiral, o mesmo chamado. Nós escrevemos, investigamos, tentamos avisar, mas é inútil, porque o mar é paciente e ele tem fome. E agora, ao me aproximar do fim deste relato, sei o que vai acontecer. As luzes da minha casa estão piscando, a água da torneira está escura. E esta noite, sonhei com a porta da cabine outra vez. A mesma, intacta, o número 237. Sei que ao cruzá-la, não voltarei. Porque quem vê, volta a ser visto. E o Titanic, o verdadeiro Titanic, nunca afundou. Ele apenas voltou para onde pertence. Talvez você nunca tenha pensado no Titanic como algo além de um desastre marítimo. Talvez tenha acreditado que foi só um erro humano.
Um acidente histórico que o tempo congelou em filmes e livros. Mas e se não fosse? E se por trás da tragédia houvesse um propósito? Um chamado? Uma entidade faminta por lembrança, pronta para despertar sempre que esquecemos o preço da arrogância humana? Porque o verdadeiro terror não está no gelo, mas no que espera por nós debaixo da superfície. E se você algum dia ouvir o som de sinos vindo do oceano, não olhe, apenas esqueça, ou o mar vai lembrar de você.